Jogos na sala de aula. Para muita gente, é só uma distração. Para outros, é o futuro da educação. Mas e a ciência? O que ela tem a dizer sobre isso? A gente sempre ouve que aprender jogando é ótimo, mas será que essa ideia se sustenta quando a gente olha de perto, com rigor? Bom, é exatamente isso que a gente vai descobrir hoje. Essa pergunta de US$ 1 milhão, né? O tempo que se gasta com o jogo na escola, no fim das contas, vira aprendizado de verdade? Ou é só uma modinha, uma forma de entreter? Para a gente poder responder isso sério, a gente precisa de provas concretas. E o nosso roteiro aqui é bem direto. Primeiro, vamos entender por que a gente precisa de evidências. Depois, como os pesquisadores foram atrás delas e o que os estudos mostraram. Aí a gente mergulha em como os jogos realmente ensinam e, por fim, o que tudo isso significa para o futuro. Então, vamos começar saindo do campo do eu acho. Sabe, a intuição sobre o que funciona ou não em educação é até um bom começo, mas para tomar decisões que realmente fazem a diferença, a gente precisa de algo bem mais sólido que um palpite. E é exatamente aqui que a história fica interessante. A gente está falando de uma educação baseada em evidências. A ideia é bem simples: usar o método científico para descobrir o que de fato funciona. Em vez de só seguir a tradição ou a opinião de alguém, a gente vai atrás de dados para guiar o ensino. E a ferramenta mais poderosa que a gente tem para isso se chama revisão sistemática. Pensa nela como se fosse um super estudo, sabe? Ela pega todas as melhores pesquisas já feitas sobre um assunto, junta tudo e analisa para chegar numa conclusão que é, de fato, confiável. E é uma revisão dessas que vai guiar nossa conversa. Certo, então como é que essa investigação foi feita? Achar a verdade científica é quase um trabalho de detetive. Os pesquisadores começaram com uma rede bem grande, sabe? E foram filtrando, até sobrar só o que era evidência da mais alta qualidade. O ponto de partida foi um universo de 171 estudos que pareciam ter a ver com um tema. Depois de uma primeira peneirada, lendo só os títulos e os resumos, esse número já caiu para 84. E no final, depois de aplicar critérios super rigorosos de qualidade, sobraram apenas 24 estudos. Esse funil mostra bem o quão exigente foi o processo. Só o filé do filé entrou na análise final. E agora sim chegamos na parte que todo mundo estava esperando. O que será que esses 24 estudos de elite descobriram? Vamos mergulhar nos dados. Primeiro, uma olhada em quem participou das pesquisas. A gente vê que foi bem variado. Mais da metade eram crianças, claro, mas também tinha bastante adolescente e até universitários. Ou seja, os resultados valem para diferentes momentos da vida escolar. E que tipo de jogo a galera usou? Bom, sem surpresas aqui, né? A grande maioria, quase 80%, eram jogos eletrônicos. Mas o que eu achei bem legal é que 1/5 dos estudos usou jogos analógicos, tipo tabuleiro, cartas, o que mostra que a ideia funciona além das telas. Agora, um detalhe que chama a atenção. Qual era a matéria mais ensinada com esses jogos? Matemática. Disparado. Isso já dá uma pista de onde educadores e pesquisadores estão vendo o maior potencial de aplicação. E aqui, gente, está o grande resultado. Presta atenção. Nos estudos que compararam um grupo que usou jogos com outro que teve aula tradicional, em 10 de 13 pesquisas, a turma do jogo se saiu melhor. E tem mais. Nos outros 11 estudos que mediram o desempenho antes e depois de jogar, em todos eles o desempenho melhorou. A evidência aqui não é só positiva, ela é esmagadora. Ok, os resultados são incríveis, a gente já viu. Mas por que os jogos funcionam tão bem? Agora a gente vai sair do o quê para entender o como. Qual é a mágica por trás disso? O que faz um jogo ser um jogo? Basicamente são 4 coisas. Regras bem claras, um objetivo específico, a participação ser voluntária e, o mais importante de tudo, um sistema de feedback imediato. Essa combinação que cria um ambiente de aprendizado tão poderoso. Essa palavra, protagonismo, é a chave de tudo. Pensa bem, numa aula tradicional, muitas vezes a pessoa está ali recebendo informação de forma passiva. No jogo, não. Ali, ela é um agente ativo, toma decisões, age e vê o resultado na hora. E isso cria um ciclo de aprendizado super eficiente. Funciona assim: a pessoa faz uma ação, o jogo devolve uma resposta imediata, opa, certo, ou tente de novo. E esse feedback constante vai moldando o comportamento passo a passo até o objetivo ser alcançado. É aprender fazendo, errando e acertando em tempo real. E com isso, a gente chega na nossa parte final. Com todas essas provas na mão, o que isso realmente significa para a educação no dia a dia? Para onde aponta o futuro da sala de aula? O veredito não poderia ser mais claro.
Jogos não são só um passatempo. Eles são, sim, uma ferramenta de ensino versátil e muito poderosa, com comprovação científica de que melhoram o desempenho acadêmico. Ponto final. E essa tabela aqui resume perfeitamente a mudança de paradigma. A aprendizagem com jogos tira o estudante da posição de receptor passivo e o transforma em um protagonista ativo. Em vez de receber informação, a pessoa descobre. E o feedback, que numa prova pode demorar semanas, aqui é instantâneo. Isso acelera tudo. E para fechar, fica uma reflexão. A evidência de que os jogos funcionam está aí, é sólida. O desafio agora não é mais provar que funciona. O desafio é como a gente pode usar essa ferramenta incrível da melhor forma possível no dia a dia da educação. Como podemos, de fato, construir uma próxima geração de pessoas mais engajadas e apaixonadas por aprender.